Se eu estivesse cansado das plataformas de vídeo curto ou então estivesse perdido toda a minha audiência e fosse começar no YouTube do zero, eu com certeza começaria por esse pilar extremamente importante que eu vou te mostrar agora, que é um pilar que muita gente negligencia, acaba deixando para olhar para esse ponto depois que o canal está gigante, porém já é tarde demais. A maioria dos criadores de conteúdo que começa aqui não sabe o seu posicionamento, não sabe o que quer vender e acaba publicando qualquer vídeo sem nenhuma estratégia. E o grande problema disso é que eles ganham uma audiência, só que uma audiência totalmente desqualificada. E uma vez que você tem uma audiência e você quer mudar sua narrativa ao longo do tempo, isso aí se torna muito custoso. Pode sabotar literalmente todo o teu negócio digital que depende de um canal de mídia. Eu sempre falo que começar certo é mais fácil do que você crescer uma audiência e depois tentar remodelar a cabeça dessa audiência com o que você vende. Isso aí vai ficar cada vez mais difícil e insustentável. Esse é o segundo canal que eu monto direcionado para pessoas que querem saber mais sobre o YouTube. Porém, o outro canal eu acabei abandonando porque eu errei na narrativa. Acabei trazendo uma audiência totalmente desqualificada, que estava atrás das views, da viralização apenas. E isso foi muito ruim, porque essas pessoas, elas não querem comprar, só querem sugar. E aí o que eu percebi? Isso aqui não será sustentável no longo prazo, porque essas pessoas não estão atrás do que funcionam de fato, porque geralmente o que funciona é mais custoso. Por isso eu abandonei o outro canal e comecei esse do zero, falando direcionado para quem quer utilizar isso aqui como um canal de aquisição, um canal de mídia para de fato aumentar o faturamento do seu negócio. E te digo com toda certeza, a audiência que está chegando aqui é uma audiência extremamente qualificada. A pessoa chega com um funil direcionado e já sabe de fato o que ela vai comprar. E que o valor aqui não é um valor muito barato, é um valor justo que realmente vai dar retorno, porque a audiência desqualificada ela já não quer pagar. E quando ela está disposta a pagar, ela quer pagar muito barato para ter o máximo de resultado. E sabemos que isso é basicamente impossível. Geralmente o que você paga é de acordo com o resultado que você vai receber. Tem muitas pessoas que acabam ensinando o YouTube como transformar isso aqui em um negócio lucrativo na base do feeling. Fala para a pessoa ir postando conteúdo e quando ela acertar em um conteúdo específico, ela vai apertar apenas naquela linha de raciocínio, produzir conteúdo só naquela linhagem que deu super certo. Só que isso é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa está fazendo sem estratégia. O que eu defendo? Que antes de você montar um canal, você precisa estudar a audiência que você quer atingir, baseado nas dores e desejos da sua audiência. Uma vez que você já tem isso mapeado, pelo menos 5 dores, 5 desejos, você direciona o conteúdo para a pessoa correta. Esse conteúdo de início, ele pode não pegar views, mas quando o YouTube encontra a audiência correta para recomendar esses vídeos, será uma audiência altamente qualificada. Então você vai conseguir vender o seu serviço, o seu produto, mesmo tendo poucas views, porque você já fez esse conteúdo baseado no interesse da sua audiência. Não estou dizendo que esse método baseado no feeling não funciona. Ele até funciona, porém você tem uma tendência de errar mais até acertar. E quando acertar, você corre o risco de não saber porque acertou, porque você não estudou antes para saber a tua audiência ideal. Esse é o grande ponto que diferencia quem faz com estratégia e quem faz com feeling. Se eu começasse hoje no YouTube, a primeira coisa que eu iria mapear era de fato a narrativa que eu defendo. Qual problema eu resolvo? Esse problema que eu resolvo, as pessoas pagariam por ele? O quanto elas pagariam? Quem que é a audiência que compraria esse problema que eu resolvo? E lembrando, o título do seu vídeo tem que girar em torno disso, a capa do seu vídeo e também a estrutura do roteiro. Tudo isso tem que conversar entre si. E lembrando, quando você entra em um canal que está baseado em estratégia,
Cada conteúdo é uma minissérie. Então a pessoa assiste um, ela assiste outro, e esses conteúdos vão se tornando complementares. Como no meu caso, eu sou a pessoa que faz você conseguir estruturar um negócio baseado no YouTube para vender mais e ter uma marca lucrativa e forte. Quando você assiste os vídeos que tem dentro do canal, tudo aqui conecta com essa ideia principal. A pessoa que está buscando viralizar no YouTube, quando ela entra aqui dentro do meu canal, ela vê, nossa, isso aqui não é para mim. Isso aqui não vai de acordo com o que eu estou buscando. E eu logo faço essa filtragem dessa pessoa, ela sai fora do meu funil. Isso contribui para o algoritmo do meu canal não ficar bagunçado e sempre recomendar o conteúdo para a pessoa correta. Existem 3 tipos de conteúdo que você precisa colocar no seu canal do YouTube. Primeiro, conteúdo de problema, você gerando a consciência na pessoa do problema que você resolve. Automaticamente, quando essa pessoa assiste esse vídeo, ela pensa, nossa, esse é o meu problema, eu não sabia da grandiosidade dele e como ele pode piorar se eu não resolver. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de método, você explicando como você aplica a sua metodologia para resolver esses problemas. O terceiro tipo de conteúdo é o conteúdo de prova social, você mostrando os resultados que você deu para os seus clientes, como que você resolveu. A pessoa ela olha, ela se enxerga e pensa, nossa, esse especialista sabe como resolver e que caminho traçar. Esse é o cara que eu quero para resolver todos os problemas do meu negócio. E lembrando, se você falar assim, olha, eu não tenho prova social, o que você pode fazer? Você pode documentar aquilo que você está estudando e você vai explicando de que forma você pode aplicar. Aquilo ali já te traz uma certa credibilidade. A pessoa olha, ela se enxerga você aplicando aquilo dentro do negócio dela para resolver o problema. Isso gera conexão. Conexão gera venda. Uma coisa bem interessante que eu gosto de fazer é começar um funil inverso. Ao invés de começar pelos conteúdos de topo de funil, que você vai pegar um pouco mais de visualizações, você pode começar pelo conteúdo de fundo de funil. Depois você evolui para o conteúdo de meio de funil e depois o de topo. Por quê? Se você traz uma pessoa com baixo nível de consciência para dentro do seu canal e quase não tem conteúdo, se esse for o primeiro, a pessoa chega, olha e fica perdida. Agora, se você começa pelo conteúdo de fundo de funil, esse conteúdo ele vai demorar um pouco mais para pegar visualizações. Só que quando ele pegar visualização, será uma visualização mais qualificada, uma audiência interessada chegou. E quando você coloca um conteúdo ali de meio de funil, a pessoa ela já se sente mais naquele dever de pegar e aplicar. Porque o conteúdo de meio de funil é o conteúdo de meio de ação. A pessoa pega, aplica e vê um breve resultado. Então ela pensa, nossa, isso aqui funciona. Só que para avançar um pouco mais, eu preciso contratar o serviço ou comprar o produto dessa pessoa. E aí quando você postar depois um conteúdo de topo de funil, essa pessoa chega e ela já consegue ver o conteúdo de meio e de fundo de funil. Então você já consegue descer ela na sua escada de valor. E ela tem uma tendência maior de fechar com o seu serviço ou então comprar todos os seus produtos. Um dos grandes motivos que eu gosto desse tipo de conteúdo é porque a pessoa que ela já tem uma dor latente e ela se depara com conteúdo de fundo de funil, ela chega, se conecta e já fecha. Porque no YouTube é diferente, a pessoa fica muito tempo aqui te assistindo, então o tempo de tela é maior. E isso faz ela querer você junto com ela. Um dos formatos que você precisa dominar o quanto antes é o formato documentativo. Lembre-se, não é vlog, não é trend. É você realmente documentar aquilo que você está fazendo. E de preferência você documentar o problema do seu cliente e como você resolveu. Isso aí vai mudar o jogo. Por quê? A pessoa que está assistindo, ela visualiza aquele problema e às vezes ela até tem esse problema. Ela pensa, nossa, vou ver qual que é a trajetória que eu preciso seguir. Como que ele vai fazer? Aí a pessoa vê você validando aquilo na prática. Então ela já se sente mais confiante em te contratar. E ali já começa o processo de desejo dela.
Ontem eu acabei gravando alguns conteúdos e dentre esses conteúdos eu mostrei como eu fiz para destravar o canal de uma cliente, que ela acabou errando na estratégia orientada, viralizou um conteúdo, foi para a base errada e o canal dela entrou em declínio. E esse declínio acabou prejudicando o faturamento. E eu mostrei todo o caminho que eu fiz para retomar esse canal e trazer ele em um nível de ascensão acima do que estava. Quando a pessoa assiste aquele conteúdo, ela percebe o quão eu domino. E outra coisa, é um conteúdo que já é óbvio que ele vai pegar poucas views. Mas as pessoas que chegam ali são pessoas muito boas para comprar. Porque no final das contas, o que importa é qual problema você resolve, como você resolve e como você mostra para a audiência você resolvendo aquilo. E isso aí muda ponteiro. E antes de eu prosseguir, inscreva-se no canal agora para você não perder nenhuma dica de como estruturar um negócio lucrativo dentro do YouTube com uma marca forte. Existe uma regra que você precisa seguir à risca para você vender basicamente tudo dentro do YouTube. Eu vejo várias pessoas errando nisso. Ela publica o conteúdo, só que ela não dá a direção correta. E quando ela dá a direção, ela coloca várias possibilidades. E o ser humano, quando ele tem vários pontos para tomar decisão, ele não toma decisão alguma de forma assertiva, porque ele fica perdido. Então você tem que saber, tu tem 3 produtos, 4, 5, cada vídeo você precisa direcionar apenas para um produto. Como por exemplo, eu sempre falo aqui, na maioria das vezes, que no primeiro comentário fixado tem o meu raio-x, que é onde eu identifico o problema do seu canal e como resolver. Clique e acessa, tá vendo? Eu dei apenas uma única direção, então você vai lá clicar para buscar saber mais. Se eu falo que eu tenho vários produtos, você fica perdido e não clica em nada. E não duvide do poder da CTA. A CTA é algo poderoso se você utilizar de forma estratégica. Antigamente eu não dava bola, até que eu comecei a estudar e aplicar. E vi que de fato foi chegando uma avalanche de leads. Se você tem a rotina extremamente corrida, o que você pode fazer? Focar em produzir o conteúdo para o YouTube. Você pega esse mesmo conteúdo, transforma em um post do LinkedIn, um carrossel no Instagram, condensa isso em Reels de 60 segundos e você pode distribuir nas outras plataformas de vídeo curto, focando no YouTube como um conteúdo mãe e depois você adaptando esse conteúdo para cada plataforma. Isso vai facilitar até mesmo o seu processo criativo. Todo conteúdo que você for produzir, você precisa saber qual que é a ideia central desse vídeo. Eu quero promover a autoridade. Eu quero gerar na pessoa, alugar um triplex nela, para ela saber que ela tem um problema. Vou elevar o nível de consciência dela, ponto. Vou documentar o que eu fiz com o meu cliente. Cada vídeo ele tem que atacar em uma emoção do seu cliente. Uma vez que você consegue atacar essas emoções, a venda acontece com maior facilidade. O ser humano ele é emocional. Então você entendendo desses gatilhos, o seu conteúdo tem uma tendência maior de funcionar. Douglas, como que eu vou saber se os meus conteúdos estão funcionando? Eu sempre falo que você precisa traquear de onde está vindo o seu cliente. Esse cliente ele vem do YouTube, esse cliente vem do TikTok, do Instagram. Uma vez que você faz o traqueamento dos links que o seu lead chega, fica mais fácil de você metrificar. E aí você precisa ver quantas views eu estou fazendo, quantos clientes estão chegando. Sabendo disso, você sabe quantas views você precisa fazer para atingir uma quantidade X de clientes. E aí teu negócio fica mais sustentável.